Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização, Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação. E graça e paz é a nossa saudação, a saudação de todo o DJC, uma saudação paulina. Sim, nosso patrono em baluarte é São Paulo Apóstolo. E por isso, desde os inícios, Deus já colocava também no coração do Padre Marcos que nós deveríamos nos saudar, e já é prática, está na essência da vocação do discipulado, nos tratarmos, nos saudarmos com graça e paz. Por isso, graça e paz para você, muito bem-vindo. Convido a você a partilhar o nosso endereço, o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br, aí com seus amigos e familiares, e convide-os a se unirem conosco. Enquanto isso, deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal se você ainda não se inscreveu, e ativa o nosso sininho para você estar recebendo as nossas notificações sempre que publicarmos algo novo. E hoje nós vamos continuar expondo mais alguns aspectos importantes da vocação DJC. Nós já vimos no podcast passado sobre a inspiração de Deus na criação do DJC, através do nosso fundador, Padre Marcos Oliveira. E dentre desse desejo de Deus está o objetivo geral do discipulado, que é reavivar e desenvolver integralmente a vida cristã batismal, ou seja, do cristão batizado, na perspectiva do seguimento de Jesus. Nossa vocação como DJC coincide com a nossa missão principal, que é ser e fazer discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. Como já vimos, meus irmãos, nosso chamado trata-se de uma eleição divina, de vocação. E vocação é vida. Uma obra como o DJC, que não é uma obra de devoções, mas ela traz no seu coração o desejo de ser e fazer discípulos no decorrer de toda uma caminhada discipular. O discipulado não se reúne só por devoção, embora os grupos que tenham e que se reúnem por devoções sejam muito importantes. Por isso que cada comunidade, cada movimento tem o seu carisma específico. E o carisma do DJC é exatamente esse, ser e fazer discípulos no decorrer de toda uma caminhada discipular. E toda vocação, ela precisa de pessoas que se entreguem ao Senhor, que se comprometam para valer. E falando deste compromisso, dentro da vocação DJC, a gente tem vários grupos de participação. Nós temos os siloelitas, nós temos os discípulos de opção fundamental, os discípulos missionários, discípulos que vão conhecendo a obra, que vão de passo em passo, de temário em temário, na formação avançando, conforme o desejo de seu coração e do chamado de Deus. Temos os discípulos nazireus, que são discípulos que, depois dessa caminhada toda, desde o início, que entrou, que foi para o Siloé, que conheceu o discipulado, que fez o reavivamento no Espírito Santo, se irmanou com os irmãos e disse, eu quero caminhar no DJC, fez a sua opção em caminhar pelo discipulado e foi dando os passos dentro da nossa caminhada, que em outro momento nós vamos especificar mais. Mas hoje eu quero me deter e falar com muito carinho dos discípulos comprometidos de aliança. Eles, que como escolhidos por Deus na caminhada discipular, são chamados, como já foi dito anteriormente, a se comprometerem para valer. Os discípulos comprometidos de aliança são aqueles que já trilharam toda a caminhada oferecida pelo discipulado e disse, eu quero, a minha vocação é ser DJC e eu me comprometo com essa obra. Os DCAs são os primeiros responsáveis pelo discipulado. Hoje nós somos 40 DCAs, a contar com o fundador. Há pouco tempo nós perdemos uma grande DCA, Lena Linhares, ainda estamos com o coração de luto.
mas ela já está na pátria celestial, com outras DCAs que já partiram para junto de Deus, a Socorro Ribeiro, a Carminha, a Roberta, discípulos que se doaram pela obra e assumiram aquilo que Deus queria. Elas que profundamente viveram sua vocação, não só quando estava bom, mas viveram o que o DCA é chamado a viver no DJC, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vida e na Páscoa definitiva, amando e respeitando todos os dias de sua vida. Foi isso que elas viveram e é isso que nós somos chamados a viver como discípulos comprometidos de aliança. O DCA, esse DCA é discípulo comprometido de aliança. Ele tem a consciência de estar disponível para a obra DJC como um todo, indo sempre além das quatro paredes de onde vive, na sua extensão ou no seu organismo. Os discípulos nazireus, nós temos 13 discípulos se preparando para dar o passo para ser DCA, já devem ser assim. Já devem ver que o chamado do discípulo comprometido de aliança é viver essa vocação com mais radicalidade, amando, respeitando, na saúde, na alegria, nos momentos de dor, de perca, como foi agora o da Lena, e em outros momentos quando perdemos as nossas irmãs, em outros momentos difíceis. A gente tem que perceber que o DCA, mesmo em meio a esses conflitos todos, é chamado a estar a serviço dessa obra. Como primeiro responsável, ele tem que estar à frente, eles têm que estar entendendo que ele está disponível para o DJC. Um DCA, ele já provou que é ser DJC para valer. E assim quer viver por toda a sua vida, pois foi um chamado que Deus lhe fez. Por isso os DCA são sempre os primeiros responsáveis pela obra. E agora a gente tem tudo isso no nosso estatuto que foi aprovado no Conselho Geral no dia 4 de junho, já tem reconhecimento oficial. Ele foi aprovado em 4 de junho de 2012 e já tem esse reconhecimento oficial e mais ainda porque a nossa vocação se firma cada vez mais nesses 20 anos de DJC. Então, assim, nós precisamos perceber que nós somos responsáveis por organismos, que os DCA são os que articulam no local, que coordenam muitas vezes os ministérios, mas que eles são os primeiros que estão à frente. É tanto que nas extensões que existem e nas missões, quem está à frente tem que ser um DCA. E quando acontece de uma necessidade, vai ter sempre um DCA por trás. Por quê? Porque o DCA é o primeiro responsável, é aquilo como o texto diz, esse texto que está presente nos nossos estatutos, ele já teve uma caminhada, ele foi preparado para isso. Embora a gente saiba que o DCA também está caminhando. Mas entre os que estão entrando, que estão nos passos iniciais, o DCA é o que está à frente para assumir toda a vocação DJC. Disso resulta que, embora ninguém evangelize e à espera de reconhecimento e consideração, cada DCA merece todo o respeito e consideração, pois dão a vida pela obra e devem ser reconhecidos, amados e respeitados. No dia de sua segunda vinda, no que se refere à sua onipotência e possibilidade de fazer tudo sem a gente, Jesus nos designará como servos inúteis, que não fizemos nada mais do que tínhamos o que fazer. Isso é bom, é pedagogia divina. Porque a gente sem Deus somos nada. Deus sem a gente continua sendo Deus. Ele poderia não precisar de nós e salvar o mundo sozinho, mas ele quis precisar de mim, de você, de cada um de nós, para poder a gente ter a alegria de servir e também cooperar com ele na reconstrução do paraíso que havíamos prejudicado pelos nossos pecados. O Deus que nos criou sozinho decidiu não nos salvar sozinho, mas com nossa cooperação, já diz Santo Agostinho. Mas, no que se refere ao reconhecimento de nosso esforço e da nossa perseverança, ele dirá:
Vinde benditos de meu Pai, porque vocês foram perseverantes e me serviram na pessoa dos meus irmãos, sobretudo naqueles mais necessitados. Perceberam aí? Nós somos servos inúteis, mas na vinda de Jesus, ele vai dizer: vinde benditos, né? Vinde juntar-se a nós, vinde porque vocês foram perseverantes e serviram na pessoa dos seus irmãos. Me serviram na pessoa de seus irmãos. Ora, se até Jesus reconhece o serviço dos seus discípulos, como nós também não haveríamos de reconhecer e considerá-los como de grande importância na obra de Deus? Cada DCA tem a sua importância. É servo inútil, mas foi aquele que Deus escolheu, que Deus chamou. Fazer o contrário significa ingratidão, o que é próprio dos filhos de Judas Iscariotes. Outra observação decorrente da anterior é a importância da fraternidade de aliança, o núcleo da obra de JC. Satanás rodeia como um leão que ruge procurando a quem devorar. Na fraternidade de aliança, a identidade de JC e a unidade necessária vão ser sempre cultivadas. Além da fraternidade de aliança ser o lugar favorável para cada DCA encontrar irmãos, rezar, receber formação e apoio para a sua vida e missão, nós precisamos zelar por isso, para que a nossa fraternidade esteja sempre em comunhão. É como diz, nós somos pessoas humanas, somos santos a caminho, mas a grande referência do DJC para os DCAs é a fraternidade de aliança, onde a gente vai crescer, onde a gente vai cultivar a unidade necessária, onde a gente vai rezar, onde a gente vai fortalecer o carisma do nosso DJC. E a nossa referência de casa é a fraternidade de aliança que é na casa da Mucunã, casa dos DCAs. Isso me faz lembrar que no dia do velório da nossa irmã, o padre estava lá, mesmo nesse tempo de pandemia, ele vai para lá para rezar, para meditar a caminhada e lembrando de como seria, ou esperando resposta de como seria o velório da Lena, ele sentiu a emoção no seu coração de sair de onde ele estava para ir lá para fora, no meio da rua mesmo, do discipulado, quando ouviu uma voz lhe chamando, era a filha da Lena, e naquele exato momento era passado o velório da Lena, em frente à casa da Fraternidade Aliança. A gente, que é do discipulado, sentiu um grande sinal de Deus, porque a gente estava com o coração muito apertado de não poder estar no velório dela. Mas o Padre Marcos, iluminado pela graça de Deus, nos representou, e ela passou por ali, pela casa dela, pela casa que ela amava, que estava sempre. Da mesma forma como a gente não pode deixar de lembrar da nossa irmã Socorrinha, da Carminha, que eram pessoas que estavam sempre presentes na nossa casa e cultivavam mesmo, porque sabia que ali era a nossa casa, a casa dos DCAs. Por isso, para o bem da obra como um todo, de cada DCA em particular, os nossos encontros de aliança precisam ser sempre priorizados. Estamos em tempos difíceis, mas já foi feita toda uma organização para que nos mantenhamos unidos e nossa casa sempre conservada. Para tanto, meus irmãos, todo sacrifício para mantermos essa unidade, quando a gente voltar de correr, de pegar ônibus, de poder estar na nossa fraternidade de aliança, de estar sempre presente em nossa casa, de juntar o grupinho mesmo respeitando as orientações da OMS, poder deixar nossa casa limpa. E mais importante, é sempre nos mantermos unidos e sabendo que lá é a nossa casa, a casa de cada um, nem é minha, nem é do padre, nem é sua, é nossa. Esse sacrifício, o sacrifício de cada DCA, unido ao sacrifício de Cristo, constrói esta obra, que existe na igreja única e exclusivamente para resgatar e salvar vidas para o reino de Deus. O mundo de hoje precisa dos DCAs. E os DCAs precisam da fraternidade de aliança, pois cada pessoa que se entrega ao serviço de Deus ajuda-o a salvar a humanidade no seu tempo. Nunca um organismo do DJC ou outra atividade na igreja pode atrapalhar esta caminhada dos DCAs na fraternidade de aliança.
O demônio pode tentar com muitas outras coisas, com coisas boas, mas a gente precisa estar vigilante. É necessária muita vigilância, muita oração e discernimento. Ele tenta com coisas boas para pegar e para gerar o mal, a destruição lá na frente. E esse texto que a gente acabou de partilhar com vocês são trechos extraídos do nosso estatuto, quando fala lá dos DCAs. Os DCAs que são o núcleo, que são os primeiros responsáveis da obra DJC. Nós somos uma família, uma vocação no coração da igreja. E surgimos do ardente desejo de reavivar, de evangelizar cristãos batizados. Estamos em várias localidades, como extensões e missões. E estes têm um DCA à frente. Na Palmaça está a Altinha, na AB tem o Neto, no Canidezinho está a Zuleide, na Missão Cascavel está a Edilma, que é DCA, no Pacuti, mesmo à distância, é o Padre Marcos quem acompanha com uma pessoa da sua responsabilidade, ajudando, auxiliando ele nessa caminhada. E também nós temos a nossa missão mais nova, que é a missão Guaiúba, que temos aí os DCAs que foram enviados para ajudar a fundar essa missão, a estar lá acompanhando estes servos, que foi os nossos irmãos Mauro e Dora. Temos a missão musical, que está à frente o Arino, temos a missão Mucunã, que está a Cília e Dona Marlene, todos DCAs, que são os primeiros responsáveis na organização do DJC e na formação e na evangelização de tantas outras pessoas que possam reconhecer o nosso carisma, que queiram caminhar conosco. O DCA, eles são enviados e devem entender que eles, quando emitem os seus votos na experiência de ser DCA, de estar no discipulado, devem entender desde os inícios que ele fica a serviço da obra para atender às necessidades de evangelização. Ou seja, eu posso estar hoje em Cascavel, mas eu posso, pela necessidade, como já fui enviada para o Antônio Bezerra, como Mauro e Dora foram enviados agora para Guaiúba, sendo do Canidezinho. Nós estamos a serviço do discipulado. E os nazireus já devem também tomando essa consciência, que você pode estar no Antônio Bezerra, mas que numa necessidade pode te enviar para o Canidezinho, pode enviar para uma outra missão, porque você está a serviço da obra. Os nazireus são aqueles que estão em discernimento, que estão na caminhada para serem DCAs, discípulos comprometidos de aliança. E exemplo grande é a Lena. A Lena sempre teve um amor muito grande pelo apostolado da bênção. Eu pude acompanhá-la por muitos anos. Mas, mesmo sendo ministra da Eucaristia, sendo ministra de oração, tendo todo um carisma da bênção, pela necessidade, ela viu que poderia contribuir na infraestrutura do Canidezinho. E ela foi com muito amor e rendeu muitos frutos. Porque Deus capacita sempre os seus escolhidos à missão. Aí, para a gente concluir, eu pergunto para você. Já parou para pensar qual o grande valor de um DCA? Sim, somos servos inúteis, mas benditos do Pai. Porque a nós, ao DCA, Deus tem confiado sua missão, o seu projeto. Entre tantos, Deus escolheu você, escolheu eu. Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi e o destinei para ir dar fruto e para que o fruto de vocês permaneça. Quando nos abrimos à vontade do Senhor, Ele faz maravilhas. Somos santos a caminho, mas Deus já nos confiou muito. Por isso nós temos uma grande responsabilidade, porque nós carregamos a responsabilidade de sermos servos de Deus e de continuar a sua missão aqui na terra. E se arde em seu coração o carisma, a vocação do DJC, se abra, se doe. Deus fará muito por você enquanto alcança muitos através de você. Ser DJC é bom demais. Cresçamos unidos, sejamos uma família que foca o que o Senhor pede a cada momento, muitas vezes usando as autoridades da obra. Sejamos obedientes e veremos a glória do Senhor resplandecer.
E se você que está passando aqui pelo nosso canal, que não é do discipulado, quer conhecer, acessa lá o nosso portal www.djcbrasil.com.br. Lá você irá nos conhecer, tem os nossos contatos, pode nos encontrar. Sempre será um prazer ter novos irmãos nessa obra, na nossa vocação do discipulado. E eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do DJC, e tenho uma alegria de estar sempre com você aqui toda semana, todo domingo. Por isso, se liga, deixa seu like e compartilha esse nosso podcast para que a graça de Deus possa chegar na vida de tantas outras pessoas. E CDJC é bom demais.